Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História, e nós vamos para mais uma aula de História para o 6º ano. Hoje nós vamos contar aqui com a ajuda da Adriele, a nossa intérprete de Libras, que nos ajuda nesse trabalho para tornar a nossa aula mais acessível para vocês, ok? Então vamos começar. Como eu gosto muito de fazer, a gente sempre começa as nossas aulas, ou na maioria das vezes a gente começa as nossas aulas com análise de imagens e análise de vídeos. Por que é que a gente faz isso? É porque como a gente lida com a história muitas vezes ela trabalha, com conteúdos que fogem da nossa percepção, pelo fato de serem conteúdos relativos a temas de fatos que aconteceram há muito tempo atrás. Então a gente usa esses recursos das imagens e dos vídeos para tentar tornar um pouco mais visível aquilo que a gente está tentando explicar. Então a gente vai começar analisando essa imagem aqui. Eu acredito que talvez todos vocês que estão assistindo essa aula nesse momento já tenham visto essa imagem em algum momento na sua vida. Essa imagem é a imagem do Anfiteatro Flaviano, que a gente conhece como Coliseu. O Coliseu, ele era uma arena onde os imperadores romanos, eles costumavam colocar aqui para lutar, ou os gladiadores, ou entre si, ou gladiadores enfrentando algumas feras, em alguns momentos, essas arenas, elas eram utilizadas também para o martírio de determinadas pessoas. Como, por exemplo, no caso da perseguição aos cristãos, empreendida por alguns imperadores romanos, essas arenas eram utilizadas como forma de eram utilizadas como espaços para colocar aquelas pessoas que iriam ser martirizadas, ou seja, iriam ser mortas. Então, alguns cristãos, muitos cristãos na realidade, nesse momento aqui, foram colocados para ser devorados por feras ou para serem mortos por gladiadores. Então, nesse sentido, essa é uma das construções mais famosas do antigo Império Romano que continuam erguidas e preservadas como monumentos históricos até hoje. E aqui a gente tem um vídeo da parte interna do Coliseu. Observem, tem a estrutura semelhante à de uma arquibancada de teatro ou de estádio de futebol ou de cinema. Aqui nós temos uma outra imagem, é um detalhe do Arco de Tito. O Arco de Tito é uma imagem aqui chamada de Despojos da Conquista de Jerusalém. O Arco de Tito, ele foi construído em 82 depois de Cristo, O arco, ele é uma estrutura, é uma elevada, tipo uma porta de entrada, só que a abertura dela ela é em formato de arco. Então é uma construção grande e nesse Arco de Tito existem vários desenhos, várias esculturas, e essa daqui é uma das esculturas presentes no Arco de Tito. E esse episódio aqui narrado em especial, representado aqui pelo desenho, ele foi chamado de Despojos da Conquista de Jerusalém. Então, o que são despojos? Despojos são aqueles tesouros obtidos por meio da guerra, por meio da conquista. Então, quando um determinado grupo ele invadia um território e ele vencia a batalha da invasão daquele território, eles costumavam saquear, fazer a chamada pilhagem. Então, a pilhagem era um saque onde eles iam pegar como despojos, ou seja, como lucro da invasão, como presente pela vitória na guerra, essas riquezas, esses produtos que eram considerados de valor. Então aqui a gente tem um detalhe. O que chama atenção nessas imagens, o que nós podemos perceber a partir das imagens do vídeo, chama atenção nisso daqui, é que todas essas imagens,
e, no caso, o vídeo, né, eles representam construções da época do Império Romano. E hoje, caso você deseje saber um pouco mais sobre o Coliseu, que é uma das imagens que nós trouxemos, você aponta o seu celular aí de casa, no QR Code aqui, e ele vai lhe encaminhar para uma reportagem que fala mais sobre o Coliseu. Então, se você quiser aprender um pouquinho mais, porque não dá para a gente falar aqui de todos os detalhes, né, do Coliseu, você entra aqui por meio do QR Code e você vai ser direcionada para uma matéria, né, para uma reportagem sobre o Coliseu. Mas vamos para o objetivo da nossa aula de hoje. Qual seria o nosso objetivo? Nós vamos hoje tentar entender o conceito de império e compreender algumas características desse período da história romana. A gente vai ver aqui que o Império Romano ele vai se constituir como uma das fases da história da civilização romana. Então, nesse sentido, a gente vai tentar entender o que significa império. E você que está aí em casa assistindo a nossa aula, você sabe o que significa a expressão império? Então, nós vamos trazer algumas definições aqui, né? Algumas definições diferentes para a gente tentar entender, porque os conceitos eles vão mudando no decorrer do tempo. Então, dentro dessa perspectiva, a gente traz aqui o primeiro conceito. O conceito de império tem as suas raízes no latim imperium. O termo designava o poder público do rei, numa primeira fase, e dos magistrados durante a República, que lhes permitia exigir a obediência dos cidadãos. Nesse conceito aqui, o que seria o império? Seria uma prerrogativa do governante. Então, seria a forma, né, pela qual o governante ele exercia o poder público. Então, era uma determinação, era como se fosse uma medida, né, uma lei, uma documentação que dava a ele a condição de exercer aquele poder. Num primeiro momento, quem exercia esse poder de imperium era o rei, e mais na frente, no período da República, os magistrados, né? Então, nesse sentido, por meio dessa medida, né, do império, eles podiam exigir a obediência aos cidadãos, né? Nas províncias, os procônsules romanos eram legítimos detentores do poder civil e militar. Detinham o chamado Império Proconsulare. Em 23 a.C., Augusto outorgou-se o Império Proconsulare sobre todos os domínios de Roma. Ou seja, em 23 a.C., Augusto ele passa a denominar a si mesmo como aquele que possuía o direito de exercer o Império Proconsulare. Então, nesse sentido, ele se torna o imperador de Roma. E é esse fato que deu início ao Império Romano, né, que vai se estender de 27 a.C. até 476 d.C., quando nós vamos ter a deposição do imperador romano, que governava o Império Romano do Ocidente. Porque nós vamos ver mais na frente que o império ele chega a ser dividido em duas partes, né? A parte ocidental e a parte oriental. Então, com a queda do Império Romano do Ocidente, nós temos o chamado fim do período que nós consideramos como Idade Antiga. Então, nesse sentido, vejam, o primeiro conceito ele traz o império como um poder que os governantes, né, eles tinham para cobrar obediência dos súditos, né, dos seus cidadãos, né? Mas nós temos outro conceito. O conceito de império tem servido para cunhar relações econômicas ou culturais supostamente marcadas por fortes disparidades de poder. Esta diversidade no emprego do conceito parece indiciar um de dois fenômenos. Ou as referidas instâncias partilham, apesar de todas as diferenças, um núcleo restrito de características semelhantes, ou as definições de império são de tal forma variadas que permitem que se aplique o conceito a uma multiplicidade de experiências históricas que,
entre si, têm pouco em comum. O que é que nós estamos querendo dizer com isso? Inicialmente, o conceito de império estava ligado à autoridade que o governante tinha sobre os seus súditos. Com o passar do tempo, esse conceito ele vai sendo alterado, de forma que, quando um determinado governante ele chegava a um poder em um determinado território e ele iniciava campanhas, né, de conquistas e anexava vários territórios que não pertenciam ao seu território original e passava a exercer o poder também sobre eles, então ele estava constituindo ali o que se chamava de império. Então, se no primeiro momento esse conceito está associado à ideia de um poder que o governante ele terá sobre os seus súditos, mais na frente nós vamos ver esse conceito associado à ideia de um território que vai dominar outros territórios. E é assim que vai acontecer com a história de Roma. Durante o período, né, do Império, da civilização romana antiga, que vai passar por 3 fases, na fase do Império, Roma, que era uma pequena cidade localizada na Península Itálica, ela chegou a dominar quase todo o território do mundo que se conhecia até então. E quando nós falamos em mundo que se conhecia até então, estamos nos referindo ao Velho Mundo, ou seja, ao conjunto formado pelos continentes da África, Europa e Ásia. Então, o Império Romano chegou a ter territórios em todos esses 3 continentes. Nesse sentido, vamos revisar um pouco. Como nós falamos, né, a cidade de Roma ela estava localizada na Península Itálica, às margens do rio Tibre, em um território que, diferente do que vai acontecer com a Grécia, por exemplo, que tinha um solo extremamente pedregoso, né, que dificultava a agricultura, a cidade, né, de Roma ela tinha um solo fértil, né, que favoreceu o desenvolvimento da agricultura. O litoral romano, em compensação, ele era pouco recortado, o que dificultava, por exemplo, a fundação, né, a formação, a constituição de portos naturais que pudessem servir para o desenvolvimento da prática do comércio marítimo, diferente do que vai acontecer com a civilização grega. Então, nesse sentido, o que nós vamos observar é que no território de Roma existia um conjunto, né, uma cadeia de montanhas na Península Itálica que cortava ela, né, como se fosse tipo uma espinha, né, dorsal, que a gente chama de Apeninos ou os Alpes, né, italianos. Então, esses Alpes congelavam lá no topo, né? E quando chegavam a fase, né, do calor, aquele gelo derretia, né, e as águas desciam, fertilizando aquele território ali, favorecia, junto com o solo, né, a prática da agricultura. Outra coisa, atribui-se a fundação de Roma de forma lendária, né, aos irmãos Rômulo e Remo. Rômulo e Remo teriam sido jogados, né, em um cesto à margem, dentro, né, do rio Tibre, foram carregados, né, pela correnteza e encontrados e amamentados por uma loba, a loba Capitolina. E quando eles crescem, retornam a Roma, empreendem uma conquista naquele território e mais na frente, em uma briga, né, Rômulo mata Remo e se torna assim o primeiro rei da cidade de Roma, ok? Então, mas existe o relato arqueológico que diz que por volta de 1000 anos antes de Cristo já existiam povos naquela região. Outro detalhe que nós temos que observar é que mais na frente a cidade, né, de Roma, né, que vai se formar enquanto reino, depois passa por uma fase de república e chega à fase do império. Nesse sentido, né, durante o período do império, o modo de produção vigente em Roma será o escravista. Por quê? Porque toda a produção, ou quase toda a produção manual, passava pelas mãos ou pelo trabalho escravo, ok? Outra coisa, nós já falamos um pouco, mas a história de Roma antiga é dividida em 3 períodos, né?
primeiro período da monarquia, o segundo da república e o terceiro do império. E é esse terceiro período que nós vamos tentar estudar nesses momentos finais de nossa aula. Então vamos lá. O império, né? Durante o império, o imperador ele concentrava todos os poderes em mãos. Então nós dividimos, né, o Império Romano em Alto Império, né, e Baixo Império. Durante esse período, né, do Alto Império, que vai do século I ao século III, século I depois de Cristo, né, ao século III, nós temos o auge da expansão, das conquistas, né, da civilização romana. Então, vamos recapitular. A gente falou que Roma será uma pequena cidadezinha na região da Península Itálica, que corresponde ao território atual da Itália. Não falei isso, mas é bom lembrar. Então, essa pequena cidade, ela dominou quase todo mundo que se conhecia na época. Ou, falando, né, de uma forma mais precisa, ela dominou territórios em quase todo mundo que se conhecia, chamado Velho Mundo, né? Os 3 continentes que nós já mencionamos, Europa, África e Ásia. Então, esse período será o período de auge dessa expansão, ou seja, Roma empreendeu tantas conquistas, chegou a dominar tantos territórios que ela chegou a um limite máximo de sua expansão, não conseguindo ampliar os seus domínios a partir dali. Então, nesse sentido, é o que nós falamos, né? Ela chega à expansão territorial máxima. E outra coisa, vocês devem estar lembrados que nós falamos que quando era uma prática comum, né, nessas civilizações, que elas invadiam um território alheio, e quando invadiam aquele território e se sagravam vitoriosas, elas pilhavam, né, as riquezas. Então, no processo de expansão territorial, Roma ela vai chegar a dominar, a obter uma grande quantidade de riquezas. Então, nesse sentido, nós vamos ter um grande afluxo, ou seja, uma grande entrada de riquezas nas fronteiras do Império. Aqui nós temos um mapa, para vocês tentarem entender. Aqui nós temos um mapa, né, da expansão territorial, máxima aqui do Império Romano. Então veja, nós temos território no continente africano, nós temos território no continente asiático, nós temos território no continente europeu. Vejam que Roma ela chega a dominar os territórios que vão da Mesopotâmia, do atual Iraque, né, até a região da Inglaterra, ali, Britânia, a região da Inglaterra, e dominando territórios, né, para a África, como o Egito, por exemplo. Ok? Então, aqui nós temos um mapa, né, da expansão máxima aí desse território romano. Outra coisa, durante esse período, né, do Alto Império, era comum que ocorressem algumas revoltas, né? Então, havia uma sucessão de imperadores e a partir do governo, né, desses imperadores, o que é que nós tínhamos? Existia, às vezes, um imperador, ele não desenvolvia um bom governo e isso acarretava em crises. Às vezes, essas crises se revertiam, né, em crise por falta de alimentos, por exemplo, e o povo se revoltava. Então, uma das estratégias utilizadas para distrair a população era a política do pão e circo, que vai dar uma certa estabilidade a esses governantes. E em que consistia essa política? Vejam, e nós podemos fazer até uma ponte com o presente, né, com essa ideia da política do pão e circo. Vamos raciocinar. A política do pão e circo era o seguinte: o pessoal estava revoltado, aí o imperador organizava um grande evento. Tipo, vou pegar, por exemplo, a gente viu o Coliseu. Então, ele anunciava um duelo de gladiadores no Coliseu. Então, abria para a população ia ver os gladiadores se enfrentarem, e enquanto eles estavam lá, observando, né, aquele espetáculo, era jogado, né, para a população pão, alimento, né? Então, o pessoal se divertia, se alimentava naquele momento, e com a diversão e a alimentação, né, momentânea,
naquela ocasião, eles terminavam esquecendo um pouco os problemas. Então, observem que hoje é possível que alguns governantes, por exemplo, para tentar distrair a população de problemas sociais, eles tentem organizar alguns programas paliativos ou tentem, né, criar situações polêmicas, né, para que isso tome conta da população, né, da discussão pública e termine abafando aquilo que realmente interessa. Nesse sentido, essa política do pão e circo romana, ela pode ser utilizada e muitas vezes ela é utilizada por alguns governantes na atualidade. Então fica ligado aí para que quando uma situação como essa acontecer, você foque o seu olhar não naquilo que vai lhe distrair, mas naquilo que realmente importa e que está acontecendo e deve ser questionado, ok? Outra questão, a sociedade, né, nesse período, ela chegou a mais ou menos 60 milhões, né, de habitantes. Só que tem um detalhe, vejam, a gente falou aqui que o Império Romano ele se utilizava do modo de produção escravista. Numa população de 60 milhões, 5,5 milhões eram de cidadãos. E o restante era o quê? Estrangeiros e escravos. Ok? Então, observem por isso a grande quantidade de escravos que entraram, né, no Império Romano naquele período. Outra coisa, a hierarquia, ou seja, o padrão de obediência, né, o padrão de poder político na realidade, né, era baseado na renda. Então, quanto mais renda tivesse um cidadão, mais importante ele era considerado. E é nesse período, né, que por meio, né, dos governos, né, do governo imperial aqui, por meio dessas políticas, né, houve um período de certa estabilidade no Império, de forma que se diz que foi nesse período aqui que prevalecia o que a gente chama de Pax Romana, ou seja, a paz romana, território pacificado, né, sem grandes revoltas, por conta das políticas que serão empreendidas. Pois bem, já do século III ao século V, nós vamos ter o período de decadência, né? O período do Baixo Império, nós vamos ter o período de decadência. Por quê? Observe o seguinte, Roma se movimentava por meio da economia escravista. Então, ela empreendia conquistas e, quando conquistava um território, fundava ali colônias e pegava aquela população como escrava. No momento que Roma deixa de empreender as suas conquistas, não tendo mais guerras, ela não vai obter mais escravos. E um outro fator, os soldados que combatiam naquelas guerras, não tendo mais guerras para lutar, eles não queriam ficar naquelas localidades. Desejavam voltar para as suas casas, para as suas famílias, e muitas vezes deixavam aqueles territórios desprotegidos. E isso vai favorecer, mais na frente, e nós vamos tratar disso em uma outra aula, vai favorecer a invasão de povos estrangeiros. Povos que os romanos vão chamar de bárbaros. Ou seja, a gente vai estudar isso daí mais na frente e vai ver que esses povos, né, chamados de bárbaros, na realidade eram estrangeiros, que não possuíam a cultura romana. Mas isso fica para uma próxima aula. O que vale a gente entender aqui é que, com o fim dessas conquistas, ocorreu a crise do modo de produção escravista. Não tendo escravos, então, não tendo guerras, você não conquista. Não conquistando, não obtém escravos. Não obtendo escravos, você não coloca, né, a roda ali do modo de produção escravista para girar. E isso vai gerar uma crise de desabastecimento de escravos. Então a economia ela vai ter um baque, né? Porque vamos lembrar que toda ou quase toda a produção no período do Império ela passava pela mão dos escravos. Se não tem escravos, quem é que você vai colocar para trabalhar no lugar deles? Ok? Então fica ligado nisso daí. Aí vejam. Para a gente encerrar, vamos falar aqui de 3
imperadores romanos, né, que tiveram algumas medidas interessantes, como, por exemplo, Diocleciano. Ele governou entre os anos de 284 e 385. E para resolver a crise, né, de alta de preço, o que é que o imperador fez? Ele decretou o édito, né, do máximo, ou seja, a lei do máximo. O que era isso? Era um tabelamento de preço. Então ele dizia, por exemplo, um quilo de carne ele só pode custar no máximo tal valor. Se alguém ousasse vender aquele produto a um preço maior, era condenado à morte. Então ele mandava passar o facão no camarada. E outra coisa que vai acontecer durante o governo de Diocleciano é que, para facilitar a administração do império, ele institui aí o sistema da tetrarquia, dividindo o poder entre 2 Augustos e 2 Césares. É importante a gente entender esses conceitos aqui, ó, Augusto e César. César era todo imperador romano ele recebia o título, né, de Augusto e de César. Augusto era um título de divino. Então existia um culto, né, à figura do imperador. Essa é uma das causas, por exemplo, pelas quais os cristãos serão perseguidos, porque eles se negavam a tratar o imperador como divindade. E o título de César é o título de supremo comandante dos exércitos. Então ele divide, né, a administração numa tetrarquia, certo? Colocando ali 2 Augustos, né, e 2 Césares para dividir. 2 chefes, né, religiosos e 2 chefes do exército. Constantino, esse vai ser importante porque, por meio do Édito de Milão, ele vai conceder liberdade de culto aos cristãos. Então, os cristãos que eram perseguidos, a partir do governo de Constantino, com o Édito de Milão, eles podem, a partir daí, cultuar o seu Deus livremente, né? E é o responsável por construir, né, a cidade, né, de Constantinopla, local, né, da antiga colônia de Bizâncio. Ele constrói ali Constantinopla, certo? E estabelece a lei do colonato, que era o quê? Tentando resolver a carência, né, da falta de escravos, o que é que ele faz? Aqueles cidadãos romanos que estavam desempregados eram admitidos como servos, né, do império, certo? E passariam a trabalhar para o império. E, por fim, o Teodósio, que Constantino ele permite a liberdade de culto, né, para os cristãos, e Teodósio, a partir da influência cada vez maior do cristianismo no Império Romano, ele adota o cristianismo como uma religião oficial e divide o Império Romano em 2. O Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. No mais, fica aqui um mapa, né, da extensão máxima do Império Romano e como atividade para vocês, com a supervisão do seu professor ou da sua professora, elabore uma pesquisa sobre as principais características do período imperial romano. Na realidade, vocês vão fazer nessa atividade um pequeno resumo disso, né, que nós trabalhamos na aula de hoje. E, no mais, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.